Fala pessoal, e aí? Bora para mais um bate-papo? Hoje tem muita coisa acontecendo para a gente falar. O Ministério Público vai contra o Ricardo Nunes, o Maduro, né, tá a caminho total da aniquilação, segundo uma publicação da UHN, ou seja, um site de grande renome, né, no mundo hispano aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Enfim, tem muita coisa para a gente discutir. Tem decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação à filha do Oswaldo Eustáquio, mais um recuo. Será que mudou na regra do jogo? Teve treta, né, entre o Ciro Nogueira mandando indireta para o Eduardo Bolsonaro. Só que aí o Paulo Figueiredo entrou na história, o Ciro Nogueira teve que ir lá conversar. Enfim, tem muita coisa para a gente bater papo junto com vocês aqui nesse primeiro editorial aqui. Então, antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos. Sempre um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês, podendo bater mais um papo aqui com vocês. Combinado? Tamo junto? Então, vem comigo que a gente tem muita informação relevante. Só não esquece aí de se inscrever no canal, tá? Inscrever no canal é importante, afinal, a gente separa as matérias, prepara as matérias para vocês. Olha, eu sempre fui muito, sabe, rigoroso com horários, com publicações no meu canal. Raramente, a não ser por um caso de doença ou alguma coisa, eu deixava ficar sem um vídeo. Esses dias, eu acabei me perdendo um pouco, devido à quantidade de coisa que foi acumulando, sabe? E eu já estou me regulando, tá? Ontem mesmo eu fiquei sem nenhuma editorial para vocês. Hoje estou trazendo mais um conteúdo aqui mais específico. E a partir de hoje eu quero assumir o compromisso de não deixar vídeo sem, e a não ser que seja um motivo de força maior mesmo, tá? Então todos os vídeos estarão no seu devido horário. A partir de hoje eu estou fazendo o possível para voltar a conseguir, né? Eu tive uns empecilhos no escritório, eu faço tudo isso aqui sozinho, né? Vocês sabem que eu tenho imigração, tenho empresa de exportação, tenho a questão da consultoria, de holdings, offshore, e tudo isso sou eu que tomo conta, sem contar que sou pai, família, né? Então, assim, sem contar que eu sou um cara que vivo virando alvo aí de alguém da Left People. Então, assim, esse tipo de coisa acontece e eu tô aqui tentando trazer os conteúdos sempre para você, tá? Então, inscreva-se no canal que prometo que eu vou ser mais fidedigno aqui aos horários aqui para vocês, tá bom? Bora para cima? Vamos começar? Vamos lá. Pois é, pessoal. Isso aqui tem cara de DR, tem cara de treta, né? O Victor Von Serran é um cara que eu respeito por demais. Acho o cara um cara excepcional, né? Sabe, as análises dele são sempre muito bem fundamentadas, né? Lá no Twitter. E aí, o que que acontece, tá? O Victor Von Serran, ele fez algumas críticas sobre quem cutuca o Tarcísio aí. Vamos ouvir o que ele falou aqui, porque vale a pena, tá? É muito coerente os argumentos dele. Se eu fosse alguém do Centrão e quisesse Tarcísio separado da influência de Bolsonaro, eu plantaria notícias na grande mídia de que o candidato seria o Tarcísio. Ou seja, se eu quisesse criar um conflito aqui, eu ia falar que o candidato era ele, tudo igual a mídia está fazendo. A reação dos influenciadores iria empurrar os bolsonaristas e eduardistas contra o governador, até ceder ao centro, né? Ou seja, até que eles fossem indo ao centro. Ou seja, toda vez que um influencer comenta uma notícia da grande mídia que provoca aliados, trabalha indiretamente para o centrão. Já a esquerda deixa a briga rolar, pois um cenário onde eduardistas, bolsonaristas e tarcisistas estão rachados é o palco ideal para os canhotos. Ó, vou dar uma opinião aqui e eu peço que o Victor não fique bravo comigo, tá? A minha opinião sincera, tá, com base nisso aqui, é que não tem, o problema aqui não é do influenciador não, ô Victor, tá? Eu mesmo. Vocês sabem, quem começou a me acompanhar do canal, eu falava, cara, eu sou tarcisista. Lá no começo do canal não, logo depois das eleições, ali para julho de 2023, mais ou menos, eu falava, não, eu apoio 100% Tarcísio, sou tarcisista, eu apoiava até mais o Tarcísio do que o próprio Bolsonaro, vocês sabem disso. Não sou mentiroso, não vou ficar mentindo para ninguém, só que as coisas foram acontecendo, e o Tarcísio foi se apresentando.
E o racha ficou claro e evidente, e a culpa não é do Eduardo. E a culpa não é da Bárbara do Tito Alizei, a culpa não é do Ivan Kleber, a culpa não é sua e a culpa não é minha. A culpa é deles, que realmente ficam criando esse racha aí, tá? Sinceramente, a situação está desgastada. Está desgastada. Não tem um nome definido. Estão tentando empurrar o Tarcísio goela abaixo, sendo que o Tarcísio fez muita coisa aí, que a gente tem crítica, sim, né? Muitas medidas do Tarcísio são amplamente questionadas. Eu, por exemplo, o aumento da reforma tributária, o aumento da carga tributária através da reforma tributária, o Tarcísio que buscou o racha. Vai colocar a culpa do aumento da carga tributária no Bolsonaro, no influenciador que criticou o Tarcísio? Não. Então, assim, o Tarcísio é responsável pelos seus atos, pelas suas posturas. E sim, nessa aqui, eu era baita crítico do Eduardo Bolsonaro. Mas o cara mais idealista aqui, eu vou te falar, sabe qual que é o problema? É que o cara mais idealista dessa história toda aqui, sabe, não, eu preciso dessa pauta da liberdade, de tudo isso, chama-se Eduardo Bolsonaro. É o cara que foi para lá tentar buscar brigar, e ele tá brigando muito mais pelo seu pai, pelo Eduardo Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro. Pelo Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro. Bolsonaro já falou, cara, eu vou me ferrar aqui. E o problema é esse. De certa forma, na vontade de ajudar, realmente o Eduardo Bolsonaro pode estar aí prejudicando mais. Porque o sistema aqui já resolveu. Na minha visão, o Trump não vai chegar e vai chutar o balde e vai arrancar o Bolsonaro de lá de dentro tão fácil assim. E o Eduardo Bolsonaro é a voz dissonante. Se acontecer algo de tirar o Bolsonaro ou uma pressão muito grande, alguma coisa que faça com que os ministros recuem, aí sim todo mundo vai dar mérito para o Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro depois, né? Mas o que eu vou falar? Do ponto de vista de ideal, o Eduardo Bolsonaro é o cara que está com os ideais alinhados ao público do pai dele, conservador, mais do que o próprio Bolsonaro hoje. Ixi, eu vou apanhar por causa disso. Mas hoje o Eduardo Bolsonaro tem o discurso bolsonarista do pai mais do que o próprio pai. É óbvio, o pai não pode falar mais, o pai está na mira, o pai vai ser preso, o pai pode morrer na cadeia. É óbvio, todo mundo entende a situação do Bolsonaro. Agora, é normal esse racha que está acontecendo entre o Eduardo Bolsonaro e o Centrão, porque o Centrão quer que o Eduardo se curve também. Não pensem que o Centrão está pensando em prol do Brasil. Ninguém do Centrão está pensando em prol do Brasil. Eles estão pensando em prol de ganhar a eleição e tirar o Lula para manter o poder na mão deles. O único que está com o ideal aqui ainda de vamos fazer como o Milei, vamos trazer, é o Eduardo Bolsonaro. Mas vai ficar inelegível. Então, a gente obrigatoriamente vai ter que escolher alguém do Centrão. Essa é minha opinião sobre tudo isso. Tá? Essa é minha opinião sobre tudo isso. Alguém concorda comigo ou discorda? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro hoje é o cara, o único, talvez eu vou dizer até o único, que representa os valores que o Bolsonaro começou em 2018. Se eu estiver falando besteira, assim, lógico, eu estou falando presidenciável, porque tem Nicolas aí, tem outros. Mas o único que, sabe, bordoal do tempo inteiro do STF, tal, o único que ainda manteve o discurso foi o Eduardo Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é um ensaboado. E pode me bater? Pode me bater, mas eu acho que é um ensaboado. Carlos Bolsonaro tá lá na dele lá, também não tem esse perfil. Renan, para, né? Para. O Bolsonaro tá hoje acuado, coitado. E aí sobrou a Michele Bolsonaro. Mas a Michele Bolsonaro não tem o sangue, o sangue nos olhos que o Eduardo Bolsonaro tem. Então, hoje, para o público conservador do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro é a maior alternativa, sim, mas vai ficar inelegível. E aí vai ter que partir para alguém menos, né? Sobra a Michele Bolsonaro, sobra Tarcísio, e eu vou te falar, o público bolsonarista ainda prefere a Michele Bolsonaro do que o Tarcísio, tá? Mas, no final das contas, vai ter que acabar optando ou por Tarcísio ou por Ratinho. Isso eu tô falando pro público bolsonarista, tá? O público bolsonarista vai ter que ficar optando ou talvez a Michele, mas talvez Tarcísio ou Ratinho. É o que eu vi aqui no fritar dos ovos. E se eu estiver falando besteira, tá tudo bem, né? Eu não sou dono da razão, é só a minha opinião, tá? E, antes de mais nada, não é um pitaco, viu, Victor? É a minha opinião só, tá? Mas brigadão aí pelo comentário aqui.
E aí, até a turma do Centrão, que der uma bolsonaridadinha, não dei quando nem falar essa palavra, e falar, não, eu vou alinhar um pouquinho com o Bolsonaro, até a turma do Centrão que for para lá, vai tomar pau. Ninguém que tiver um discurso minimamente alinhado com o bolsonarismo vai ficar livre nessa política. Vai se safar. Ministério Público avança em investigação contra Ricardo Nunes, diz portal. O Ministério Público de São Paulo apertou o passo na investigação do inquérito sobre uma possível improbidade administrativa do prefeito Ricardo Nunes, revela o UOL. O Ministério Público alerta que pode, inclusive, usar a condução coercitiva para assegurar os trâmites da apuração. A promotora de justiça Karina Mori quer esclarecer a relação entre Nunes e empresários que firmaram contratos emergenciais no valor de 624 milhões de reais entre 21 e 2024. O ponto central é o aluguel de um apartamento que pertence a Fernando Marciaelli, dono da construtora FFL, Sinalização e Comércio e Serviço. Em contato ainda com o referido portal, a defesa das partes negou qualquer irregularidade. Ah, Sandro, mas você está falando o quê? O Ricardo Nunes não fez isso e isso é perseguição? Não, de jeito nenhum. Não sei se ele fez ou deixou de fazer. O que eu estou explicando é o seguinte: se o Ricardo Nunes fosse um candidato do PT, o Ministério Público até poderia apresentar, mas nada aconteceria. Então, o que acontece? É o seguinte: com isso aqui agora, o Ricardo Nunes vai ser julgado no Tribunal de Justiça. Sendo julgado no Tribunal de Justiça, isso pode subir até chegar no STF. E aí, com toda certeza, uma ligaçãozinha daquela, ô Ricardo, tá querendo ser governador, não é? Vou mandar um recado para você. Para de apoiar as pautas bolsonaristas. Então, o que eu tô falando é, quem tá do lado do Bolsonaro que tem rabo preso? Que tem. Eu não sou hipócrita nem mentiroso. Que tem. Que levanta a bandeira Bolsonaro. Exemplo? Você quer que eu cite um exemplo para voz mexer? Senhor Valdemar da Costa Neto. Ou você acha que ele é limpo igual bumbum de neném? Ah, Ciro Nogueira. Ah, peraí, vamos lembrar de outros citados na Lava Jato, Onyx Lorenzoni. Então tem muito cara que está hoje do bolsonarismo, mas que o seu passado te condena, né? Lógico, foram investigados, presunção de inocência, não teve nada. Mas vamos ser sinceros, tem um monte na mira, um monte que está aí na mira aí também do STF. Mas esses não são os principais perseguidos. Você não vê, né? Esses estando tanto na mira. Figuras que incomodam muito é Geyer, não é? É o Ricardo Salles. São essas figuras. Tem mais. É o Jordi. Jordi já recuou, gente. É entre nós. A gente viu o Jordi, né? Vou falar e tal. De repente o Jordi sumiu. Porque o cara teve busca e apreensão, foi defenestrado na vida dele, tá em risco de parar igual o Daniel Silveira, o recado foi dado. Você vai pôr a culpa no cara? Não. Então, a minha opinião sincera é de que todo mundo que querer se alinhar ao discurso bolsonarista hoje está fora das eleições de 2026, se depender do STF. Tá? Vamos lá, dá uma olhada aqui, ó. Rechaçada a resolução russo-china para atrasar as sanções ao Irã. Você deve estar sabendo que o Irã ele está beneficiando urânio, e aí, por causa disso, Israel foi lá e preparou uma guerra, ficou conhecida como a Guerra dos 11 Dias. Israel começou, atingiu, fez um estrago no Irã. Aí o Donald Trump apareceu no último dia, soltou bombardeios também, e aí a guerra acabou. Ou seja, ficou conhecida como a Guerra dos 11 Dias. Por quê? Porque o Irã estava beneficiando urânio que poderia ter uma bomba nuclear. E Israel, Estados Unidos falou, nós não vamos aceitar uma bomba nuclear. Essa matéria é da Euronews, tá? A resolução apresentada pelos aliados do Irã, Rússia e a China, no Congresso de Segurança da ONU, para acalmar, né, as sanções impostas ao Reino Unido, França e Alemanha em relação com o programa nuclear de Teherã, não foi aprovada.
na última sexta-feira. O que acontece? Eles apresentaram uma resolução para abrandar, né? Porque foram impostas sanções ao Irã por causa do beneficiamento de urânio. E aí, um monte de país veio, da Europa, inclusive, falou que não era para implantar sanções, e apresentaram uma resolução para que as sanções não fossem aplicadas. Veio os Estados Unidos e falou: não, 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 não. Nós vamos barrar e vai continuar as sanções. Até porque, agora, a última do Irã é que o Irã vai produzir urânio dentro da Rússia. A Rússia forneceu bases para que o Irã produza, né, urânio lá dentro, que vai ser aproveitado tanto pela Rússia quanto pelo Irã. O detalhe é, e agora? Israel vai atingir a Rússia para impedir o beneficiamento de urânio dentro da Rússia por parte do Irã? Como que a Rússia vai encarar isso? Cara, os caras estão armando de tudo para estourar uma guerra. A Rússia está querendo isso aí, é o que eu percebi, né? E aí, a ONU também, né? Deplorável o que está se tornando a ONU. Coreia do Norte decide enviar representantes para a Assembleia Geral da ONU. Olha só, né? Está virando um clubinho dos ditadores. Pela primeira vez em 7 anos, o governador da Coreia do Norte decidiu enviar um representante do alto escalão para discursar na Assembleia Geral da ONU. A informação foi divulgada pela mídia estatal norte-coreana nessa semana. O escolhido para representar a dinastia Kim no evento realizado anualmente em Nova York, nos Estados Unidos, foi o vice-chanceler do país, Kim Sung-yong. Né? A última vez que uma autoridade ligada ao primeiro escalão da Coreia do Norte participou dos embates na ONU foi em 2018, um ano antes das negociações nos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu com o Irã. Tá? O Irã também, ele depois de muito tempo, né, anos, sem mandar ninguém, né, depois que o Irã, não, perdão, a Síria, depois que a Síria ficou muito tempo também sem mandar ninguém, o Bashar al-Assad, um ditador, inclusive era muito amigo de um presidente aqui do Brasil, não vou nem precisar citar o nome, caiu o Bashar al-Assad, o ditador. O que aconteceu foi que assumiu um outro ex-guerrilheiro, ex-ditador, né, ex-terrorista, no lugar do Bashar al-Assad, lá na Síria. E agora, a ONU abre as portas para ele discursar em nome da paz, como se ele fosse um pacificador. Agora abre também para o Maduro, para a Coreia do Norte, ou seja, a ONU está se entregando, está ficando de cócoras para esses ditadores aí. E isso aí preocupa muito, né, em relação aos rumos que o mundo todo está tomando. Né? O mundo todo está tomando um rumo, literalmente, bem sinistro. Né? E já que a gente está falando disso, vamos falar também, né, do Madurito no próximo bloco. Vamos lá, pessoal. Publicação do The Hill, né? Olha só. Maduro a caminho da aniquilação. Estados Unidos não negocia com terroristas. Né? O The Hill adverte que Nicolás Maduro, abre aspas, está a caminho da aniquilação, fecha aspas, depois de ser designado como um narcoterrorista internacional, com vínculos ao cartel de Los Soles e ao trem de Aragua e o cartel de Sinaloa, com Trump deixando claro que, abre aspas, a todos os terroristas que coloquem drogas nos Estados Unidos, nos vamos eliminar, né, a sua existência. Washington descarta qualquer diálogo e aposta pela força. Essa publicação aqui também teve repercussão pela BBC News. A BBC News, ela fez uma publicação dizendo que o Donald Trump já perdeu toda a paciência e que ele aposta agora em fazer incursões dentro da Venezuela. Tá, vem cá. Entenda o seguinte até agora. Até o presente momento, até agora, todas as incursões que aconteceram, tudo que aconteceu até agora foram ações no mar internacional. Ou seja, barquinhos de droga que estavam passando, os Estados Unidos veio e morreu, né? Eliminou. E aí o Petro da Colômbia já apareceu e falou, não, são só trabalhadores, ou seja, querendo criar um discurso que os Estados Unidos é genocida. Então tudo aconteceu fora das terras venezuelanas e até das águas venezuelanas, tá? Só para deixar muito claro.
Porque tem muita gente que acha que os Estados Unidos já vai. Não, tá fora ainda, tá no Mar do Caribe, os Estados Unidos. Ele não tá, desculpe, ele não tá dentro da Venezuela. Só que agora, segundo a matéria a matéria americana, os Estados Unidos vão atuar dentro, exatamente dentro das costas da costa venezuelana. Eles vão entrar na costa venezuelana, vão chutar o balde, tá? E vão usar drones para matar os traficantes lá dentro. Lá dentro. Olha que loucura. Lá dentro. Né? Então, o que agora vai acontecer? Agora é a chance perfeita do Maduro falar violação da soberania, ou declarar guerra para os Estados Unidos, ou arregar. Então, os Estados Unidos vai fazer um próximo avanço agora. Né? Já esperando que o Maduro pode ameaçar aí conflitos internacionais. Parece que dessa vez os Estados Unidos está preparado sim para a guerra contra o Maduro. Né? Eu vou tomar cerveja se isso se confirmar. Eu não vou achar ruim, mas nem um cadiquim mesmo. Nem um cadiquim. Bora falar do Oswaldo Eustáquio? Vamos lá. É o seguinte, eu estou percebendo que depois do julgamento do Bolsonaro, depois das sanções magníficas, teve um recuo em relação a algumas decisões que são declaradas aberrações por parte do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Como, por exemplo, revogar, retirar as redes sociais da filha do Oswaldo Eustáquio. Olha só, Moraes revoga o bloqueio das contas da filha do Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista, o Oswaldo Eustáquio. A jovem de 16 anos teve suas contas bloqueadas em agosto de 2024. Eustáquio usou o perfil da filha para divulgar dados pessoais do delegado federal Fábio Álvares Shor, né, que é aquele delegado que, inclusive, o próprio Gustavo Gaia, ele publicou a foto dele, né, foi o Marcel Van Hatten, publicou a foto dele, pediu investigações contra ele e está sendo investigado pela Polícia Federal, tem um inquérito aberto contra o Marcel Van Hatten por causa disso. E esse Fábio Shor comandou as investigações que ocasionaram na ação penal que condenou o ex-presidente Bolsonaro e outros aliados, inclusive, né, o próprio Oswaldo Eustáquio também é investigado. Né. Para Moraes, não é preciso manter o bloqueio das redes sociais da menor de idade. Porém, destacou que as publicações ilícitas que derem causa à decisão deverão ser pagadas. Tá? Então, as publicações que ela fez uma publicação dizendo que o delegado ele é mau, ele fez ameaças à mãe dela, tá? Fez ameaças à mãe dela e agiram com truculência. Teve até uma acusação de que as partes íntimas da filha do Oswaldo Eustáquio foram apalpadas, né, durante a batida policial que aconteceu na casa deles, levaram o celular dela, ou seja, é algo horrível, né, horroroso de se ver. E agora, esse recuo, liberando de novo, liberou as redes sociais da Carla Zambelli, liberou as redes sociais da filha do Oswaldo Eustáquio, tipo assim, veio, o que eles queriam era condenar o Bolsonaro, condenaram o Bolsonaro, agora eles vão reduzir, né, só vão pegar o Eduardo Bolsonaro, é o que deu para perceber aí, o intuito deles ainda é pegar o Eduardo Bolsonaro. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nessa aqui. Trump assina memorando para combater terrorismo doméstico. Mas como assim terrorismo doméstico? Pois é. Tem uma turma da esquerda aí, da Left People, né, é o tal dos Antifa aí, que é uma turma mais radical do que tudo. E agora, o Donald Trump começa a levantar, né, o tom contra esses caras. Esses caras são radicais mesmo e começa a classificar esses caras como terroristas. Ou seja, quem ele pegar participando desses grupos Antifa vai acabar indo para a cadeia como terrorista. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um memorando de segurança para combater o terrorismo doméstico no país, poucos dias após o atentado que matou o ativista Charlie Kirk durante o evento. O documento prevê ações voltadas ao que o governo classifica como terrorismo de esquerda, incluindo medidas para enfraquecer movimentos antifascistas e rastrear o financiamento de entidades isentas de impostos envolvidas em atividades consideradas violentas. O que acontece? A Open Society, que é
né, aquele grupo lá do George Soros, ele é considerado um grande radical, né, que incentiva e financia essas ONGs radicais. Grupo antifascista, né, antifas, é eles que financiam aí grupos de esquerda ao redor do mundo. E o Donald Trump resolveu fazer uma investigação pesada, né, dizendo que, inclusive, essa Open Society se beneficia com isenções de impostos e muitas coisas, e que vai abrir uma investigação, determinou que o Ministério da Justiça dos Estados Unidos abra uma investigação contra o George Soros. George Soros, essa figura nefasta aí, né, inclusive, que, sabe, fica promovendo pautas esquerdistas mundo afora. Teve aqui o filho do George Soros, o Alex Soros, há poucos dias aqui no Brasil, né? Inclusive, com quem? Com Haddad e com outras figuras do governo Lula. Ou seja, há uma denúncia muito grave de que esses grupos, como antes tinha a USAID, que era uma agência norte-americana que usava o dinheiro de pagador de impostos para financiar a esquerda, né, no mundo e principalmente aqui na América Latina, inclusive com acusações graves de que instituições aqui do Brasil participaram disso, instituições poderosíssimas, né? Também, né? Influenciaram em vários outros lugares. Ou seja, a esquerda é uma grande rede que há um autofinanciamento um do outro, enquanto que a direita é cada um por si e Deus por todos. Então, resumindo, a direita dos Estados Unidos tem que se virar para enfrentar a esquerda dos Estados Unidos, que tem o apoio do Lula, que tem o apoio da Espanha, que tem o apoio do Macron. Ou seja, quando tem uma eleição de um país de esquerda, todos os países da esquerda se juntam para ajudar a financiar aquilo. É o que aconteceu. Em 2022, veio um monte de país dando suporte e apoio ao Lula contra o Bolsonaro, enquanto que o Bolsonaro estava sozinho nessa história. A mesma coisa aconteceu com o Milei. Enquanto está rolando lá com o Milei, tudo isso, o Milei teve que se virar com Kirchner e os demais lá, tendo apoio de todo mundo para enfrentar o Milei. Mas mesmo assim, a direita ganha sozinha. Então, a direita ela não se une para fazer um grande grupo de apoio, um foro de São Paulo da direita, é um foro da liberdade. A direita não se uniu. E o Trump está disposto agora a levantar, né, essa bandeira para que se apoie. Então, assim, o Trump está querendo dar apoio ao Bolsonaro, o Trump está querendo dar apoio ao Milei, porque viu que o Milei está se enfraquecendo lá na Argentina. E aí a gente vai estar acompanhando, né, como que vai ser os próximos passos. Mas, assim, a direita parece que está querendo se reerguer, mas o ego da direita ainda não está deixando. Esse é um grande problema. Quando a gente fala em ego da direita, dá uma olhada. Após cobrar direita, o Ciro Nogueira busca diálogo com Paulo Figueiredo. O Ciro Nogueira, aliado de longa data do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, ele fez algumas cobranças, né? Principalmente dizendo que a direita é rachada, a direita briga muito, e ele não está errado. Ele não está errado mesmo. E aí, o Eduardo Bolsonaro veio e rebateu, né? Porque estão tentando rifar o Eduardo Bolsonaro, ou como se o Eduardo Bolsonaro hoje fosse o grande mal da direita. E que a direita de verdade é o centrão. Que a direita do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, é a direita, extrema-direita radical. E que a direita do centrão é a direitinha bonitinha permitida. Sendo que a esquerda é uma esquerda absurdamente radical. Né? Mas, após cobrar a direita, Ciro Nogueira busca diálogo. O senador Ciro Nogueira está fazendo um esforço pela união da direita e voltou a se manifestar nas redes sociais nesta sexta-feira, em meio a tensões dentro da oposição em torno da sucessão presidencial de 2026. Após publicar um texto no X, antigo Twitter, defendendo o fim das brigas entre as diferentes correntes do campo conservador, o parlamentar recebeu uma resposta irônica do influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo e rebateu de forma conciliadora, tentando manter o tom de diálogo. Pois é, ninguém gostou do discurso dele. Mais cedo, Ciro Nogueira criticou a falta de articulação entre a centro-direita, direita e extrema-direita, afirmando que a divisão pode favorecer uma vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas. Isso aqui foi a fala do Ciro Nogueira. Ou nos unificamos, ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez. Por mais que tenhamos divergência, não podemos ser cabo eleitoral do Lula, do PT e do PSOL. Escreveu. Não está errado, Ciro Nogueira. É entre nós.
O comentário foi visto como um recado ao bolsonarismo mais radical, que resiste a negociações políticas e acusa integrantes do chamado Centrão de atuar em benefício próprio. Em resposta, Paulo Figueiredo ironizou a fala do senador. Abre aspas. O Paulo escreveu o seguinte: é verdade, Ciro. Concordo com a falta de bom senso. Acredito que ainda tem meia dúzia que levam fé em acordos caracu com o establishment. Você sabe o que é o acordo caracu, né? Com o establishment. Você entra, o establishment entra com a cara, se expondo, e você entra com levando ferro. É isso que é o acordo caracu, tá? Quem tem velhaco que não entendeu que a crise diplomática entre os Estados Unidos só tem fim com anistia ampla, geral e restrita, é gente sem noção. Buscando não escalar, Ciro respondeu o seguinte: primeira, a oposição a Chaves imaginava que haveria uma alternância de poder que até hoje nunca aconteceu e o país só derreteu. Segunda, acho uma crueldade deixar um homem de bem e honesto como Bolsonaro preso por muito mais tempo, nas condições de saúde que ele está, ameaçando a vida dele, caso a oposição não vença as eleições do ano que vem. Pô, falar o quê, né? O Ciro Nogueira não está errado, né? Não está errado. O sistema ganhou. Vamos ser sinceros. Acreditar nessa alternância de poder agora é uma coisa assim, um tanto quanto arriscado, né? Para deixar literalmente o Bolsonaro preso, para deixar o Bolsonaro na mira, é arriscado sim. Então, o que o Ciro Nogueira falou aqui faz sentido, é algo que merece levar a atenção. E aí, eu sou sincero com vocês. Por mim, tá? Minha opinião. O Centrão não vai largar o osso, mas deveria. O Ciro Nogueira deveria articular, deveria lançar Michele Bolsonaro. E a base bolsonarista, o Eduardo e todos, deveriam abrir mão e lançar Michele Bolsonaro. Todo mundo num apoio comum. Ou seja, Michele Bolsonaro como presidente e um cara, né, como, sei lá, o Ratinho como vice, o Zema, um governador como vice. Seria o melhor caminho agora para apaziguar tudo. Então, o Ciro Nogueira, se está falando que quer tanto diálogo, por que não ir para esse diálogo? Agora, eu, particularmente, sinceramente, não acredito muito que o Bolsonaro esteja apto a concorrer em 2026, nem contrato. Tá? Nem contrato. Ah, mas você é pessimista. Não, eu sou realista. Tá? Sou realista. Eu estou vendo o jogo muito travado. Bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Você que ficou até o final do nosso editorial, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Se você é o tipo de pessoa que, sabe, está preocupado com o Brasil, precisa de um plano de liberdade, clica aqui, ó, manda uma mensagem para cá ou clica aqui na descrição, entra em contato com o nosso escritório para poder falar com o nosso escritório sobre, né, a imigração para o Uruguai, poder falar um pouquinho sobre o Uruguai e ter um plano B, tá? Um plano B. É rápido, é barato para você tirar uma cédula de residência uruguaia, tá bom? Uma identidade uruguaia. Bom, grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.